Bom, primeiro que quando ele fala sobre o Jadson, é estranho, né? Mudou a data do aniversário de São Paulo? São Paulo, a fundação do São Paulo é 16 de dezembro de 35. 16 de dezembro de 35. São Paulo foi fundado dia 25 de janeiro de 1930. Ganhou um título e faliu. Quebrou. Acabou. Um novo São Paulo foi fundado, este que está aí, dia 16 de dezembro de 1935. Eu vi aí o São Paulo assumindo o título de 31 e tal, não sei o quê, e fizeram até a festa, mas é estranho, né? São Paulo não foi fundado 25 de janeiro. O São Paulo que foi fundado em 25 de janeiro faliu. E o próprio São Paulo Futebol Clube sempre contou essa história como tendo falido. Mas enfim, mudou, né? Cancela a falência e volta a data. Tem 2 dias de aniversário. Mas aí... Legal isso aí. É. Né? 2 dias de aniversário. Aí convencionou-se ao longo dos anos, em algumas festas e alguns jogos amistosos que São Paulo fez para comemorar seu aniversário. Aniversário de São Paulo, tudo bem. Do São Paulo, não. Não exatamente na data da fundação. Então, jogou-se para o dia 25 de janeiro, ligando uma coisa a outra. Aí não há nenhuma tragédia. Só estou colocando uma situação porque... Aí não há nenhuma sangria desatada. Não, tudo bem. Isso tem. O que eu observei aqui, Flávio, se me permite rapidamente, com relação à obra que vai ser feita no São Paulo, evidentemente que não há no São Paulo nenhum conselheiro, imagino, né, que não exista no São Paulo nenhum conselheiro contra a realização da obra, porque é uma modernização do estádio e as pessoas devem estar favoráveis a isso. O que está em discussão é a transparência total do contrato e do acordo feito com a construtora ou com as empresas que vão fazer isso. A situação diz que mostrou tudo que podia mostrar, não há nada a esconder, e a oposição diz que há cláusulas que não foram mostradas ainda e que estão sendo guardadas em segredo. Faz parte do jogo político. Faz parte do jogo político, essa é uma briga política, que a eleição está se aproximando, então vai ser uma briga de cachorro grande aí. São 2 os candidatos, Carlos Miguel Aidar pela situação e Calil Rocha Abdala pela oposição. Página virada. Com relação ao Jadson, né? O São Paulo recentemente, quando mudou com muita insistência treinadores, eu falei, muita gente se incomodou, o São Paulo estava parecendo um devorador de técnicos. Técnico não dá certo no São Paulo porque o time patina, aquele negócio todo. Aí veio o Salvador, que é o Muricy, tem prestígio com a torcida, hoje de novo foi mais aplaudido quando entrou em campo, enfim, os jogadores sabem perfeitamente que não adianta tentar, digamos, torcer o nariz com relação ao Muricy, porque ele tem o apoio popular e também da diretoria do São Paulo. Alguns jogadores do São Paulo demonstram interesse de sair. O Jadson, o presidente, disse que detectou o interesse dele em sair. Uma coisa é certa, o São Paulo continua patinando. Hoje o professor Muricy Ramalho jogou o boné no chão, irritado, num determinado momento, e vai jogar muitas vezes, porque o time continua patinando. Ganhar é bom, 3 pontos tem sabor doce, a gente sabe que vitória é ótimo, mas o time está deixando a desejar. Entre o Jadson e o Ganso, eu, sem dúvida, iria me desfazer do Ganso. Que o Ganso não tem mercado, não, o Jadson tem. Não, mas entre um e outro, sem dúvida, eu ficaria com o Jadson e venderia o Ganso. Outra coisa. Mas acho que dá para jogar os dois. Então, outra coisa. Isso que eu ia falar para você. O Ganso, o São Paulo jogou com 10 hoje. Sempre, né? Sim. Não, então, o Ganso tem muita habilidade. É impressionante. Eu falei algumas coisas, eu falei no último programa, na semana retrasada, olha, missão do Mano Menezes, fazer o Pato jogar. Parece que não está dando certo. Missão do Gilson Kleina, fazer o Valdívia jogar. Parece que deu uma ajeitadinha hoje. Missão do Muricy Ramalho, fazer o Luiz Fabiano jogar. Eu deveria ter acrescentado Paulo Henrique Ganso. Não acrescentei. Essa é a missão do Muricy. Até agora, nenhuma coisa, nem outra, infelizmente, para o São Paulo. O Jadson estava jogando, apagaram o Jadson e agora ficou sem Jadson e sem... Como é que pode apagar o Jadson? Eu não entendo isso que você Ele fala. começou a ser sacado do time, começou a mudar de posição para que o Ganso jogasse. Mas aí o cara caiu de posição. Mas você já viu várias vezes jogador entrar, tá aí o professor Estevam, 15 minutos finais ele confunde a cabeça do treinador. Esse cara vai ter que me escalar com 15 minutos. O Jadson já estava dando certo. O Jadson tinha dado certo. Aí trouxeram o Ganso e começaram a mexer no Jadson. Eu não acho isso. Para ajeitar o Ganso. Eu não acho. Não ficou nem com o Ganso, nem com o Jadson. Eu acho que... Eu concordo com o Flávio Prado. Eu acho que aconteceu isso mesmo. É fase. E quando o Muricy chegou, quando o Muricy Ramalho chegou... Já começaram a mexer com o Jadson. Marginalizado o Jadson.
Flávio, eu penso um pouco diferente de tudo, até porque, né, essa parada minha, né, esse ano de 2004, né, eu estou praticamente 11 meses sem trabalhar, né, o último clube foi o Atlético Sorocaba, deu para mim repensar, para estudar algumas coisas, para observar, para ver jogos e para ver um pouco desse lado. O que está acontecendo no futebol brasileiro, e eu faço uma meia-culpa, até porque eu faço parte dos treinadores, é que nós há muito tempo jogamos com 3 volantes, com 2 volantes, a imprensa batendo em cima disso, e acho que foi uma moda, né? E nós treinadores brasileiros pegamos muito modismo, se cria muito pouco aqui. Faço outra vez a meia-culpa. Verdade. Quem se criou o WM foi fora, na Europa. Quem criou, de repente, jogar com 3-5-2 foi a Dinamarca. Certo? Depois o carrossel holandês foi uma coisa bonita. Se nós buscarmos em termos táticos, talvez a única modificação que nós fizemos, né, e nós já falamos muito sobre isso, Flávio, 4-3-3. Uma palestra que nós fizemos, né? Lá na Penha foi o 4-3-3 com o Zagallo em 58, Zagallo acima em disso mais nada. Verdade. Então criou-se o quê? Nós fizemos, e talvez o Mano tenha sido, sabe, né? Em 2008 o primeiro treinador a implantar os 3 atacantes no Brasil, que já se jogava na Europa há muito Portugal, tempo, a Holanda já jogava e todos os times da Europa. Nós treinadores, jogávamos com 3 atacantes aqui, como? Quando estava perdendo, no fim do jogo, bota um monte de atacante, pronto. Então o que fez o Mano? Punha de um lado o Dentinho, do outro lado o Jorge Henrique e o Ronaldo Fenômeno. Deu certo, eu joguei contra o Corinthians várias vezes, um sufoco, que era uma coisa nova, depois todo mundo hoje aprendeu a jogar com 3 atacantes. Só que você joga com 3 atacantes, certo? E esqueceram que o Barcelona joga com 3 atacantes, ou jogou há 2 anos atrás um futebol com triângulos pelas beiradas, certo? Com um volante. Então você põe 3 atacantes, os 2 volantes e um meia. E esse meia, na maioria das equipes, está sendo sacrificado. Porque antigamente se jogava no Brasil, quando tinha um volante, era o meia esquerda e o meia direita. Então, o que aconteceu com os atacantes? O lateral está marcando, o outro lateral marca, acabou a criatividade. Né? E o Ganso, principalmente, eu penso, vejo de longe, é um baita um jogador, como todos nós sabemos, se tiver um auxílio, por isso que você foi muito feliz quando falou. De repente ele e o Jadson, sério, pode dar uma qualidade melhor. Mas ele precisa também... ele é morto, né? Ele precisa participar, ele precisa ir pro jogo, ele é morto. E depois nós vamos até falar, vai se falar do Palmeiras aqui, e eu estava analisando hoje à tarde, vendo o jogo do Palmeiras. O Palmeiras é o time, talvez, está fazendo mais gol, como o Chico falou, e com mais leveza, por quê? É muito jogador leve, os meias, os volantes do Palmeiras, é o canhoto lá, como é que chama? Que é lateral esquerdo, né? O Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira e o menino do Santos lá, que teve, como é que chama? Wesley. 2 volantes que jogam. Então, mas não tem mais o volantão, aquele volante, quer dizer, isso aí, sabe? Mas a maioria dos times, e o São Paulo também está jogando com um meia só. Então você tem um sacrifício muito grande. Ok, vamos conversar com o Ronaldo Ximenes, só anunciando que já está com a gente o Mazinho, o Messi Black, daqui a pouquinho a gente conversa com ele. O Palmeiras deu uma pancada boa hoje, jogou um belo segundo tempo. Ronaldo, bom, a gente viu aí o Ralf, torcedor do Corinthians deve estar querendo, a primeira pergunta que por certo o torcedor quer fazer. E aí, ele vai ou fica? O Ralf até agora, o Corinthians não recebeu nenhuma proposta sobre o Ralf. Houve muita sondagem, teve muito boato na semana passada, teve até uma proposta por empréstimo de 1 ano, que automaticamente nós refutamos, mas nenhuma proposta definitiva foi recebida até agora. É óbvio que se uma proposta vier, não é a minha vontade, não é a vontade do Corinthians, mas se vier alguma proposta que seja interessante para o Ralf, interessante para o clube, nós temos que sentar, analisar e discutir. A nossa vontade é que ele fique. O Ralf tem a identificação com o time do Corinthians, com a cara do Corinthians. Né? Tem que ser até. A janela fecha dia 31 agora, no final dessa semana. Senão só no meio do ano. Senão só no meio do ano, exatamente. Mas o Ralf tem a cara do Corinthians. O Ralf é um jogador que se identificou desde o começo com o time do Corinthians. Perder o Ralf seria uma grande perda, mas a gente tem que pensar, a gente tem que ser humano também nessa hora, ver se é um negócio interessante para a carreira dele. Se for interessante, talvez ele tenha que sentar e conversar, talvez seja a última oportunidade, ele tem 29 anos, né? E ele fez muito pelo Corinthians, é um grande jogador, se ficar, eu tenho certeza que vai continuar fazendo, jogando tudo que ele sabe e tudo mais. Vanderlei, vamos conversar? Chico e eu queria Godoy. perguntar para o Ronaldo, em cima daquela entrevista que nós mostramos aqui do presidente de São Paulo, falando que clube brasileiro não tem dinheiro, futebol brasileiro não tem dinheiro para contratações.
quando ele citou o Jadson, né? E nós perguntamos, para algum time brasileiro, não, esquece. Futebol brasileiro não tem dinheiro para contratações. É isso? Olha, sobre o São Paulo, eu posso falar. Não. Futebol brasileiro. Do Corinthians. Acho que o futebol brasileiro, como um todo, a gente percebe isso conversando com as pessoas, passa por uma dificuldade momentânea. Passa por uma crise, não sei se é a Copa, não sei se é porque atingiu um valor, um patamar muito alto ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos. Então, todos os clubes hoje passam por uma situação difícil. É uma verdade. O Corinthians, em particular, uma coisa que eu posso dizer é que o planejamento que foi elaborado pelo meu antecessor ainda, pelo Roberto, pelo Duílio, que deixaram tudo em ordem, a casa funcionando, pelo professor Mano Menezes já no comando do elenco, o planejamento se conclui nesta semana. Né? Nós trouxemos alguns reforços. Semana que vem temos o Bruno Henrique, que deve dar um desfecho para a vinda dele, e conclui-se na próxima semana. Mas o Corinthians, embora um clube brasileiro, embora passando por dificuldades, é bom que se ressalte que ele nunca atrasou um dia a sua folha de pagamento. Ele continua tendo, graças a Deus, capacidade para honrar seus compromissos. Teve algumas coisas que falaram a semana passada, retrasada, de direito de imagem, disso, daquilo, nós reprogramamos. E como sempre fizemos nos últimos anos, desde o início da gestão do presidente André Sanches, e tenho certeza que vamos continuar fazendo, cumprindo os nossos compromissos em dia. Chico. Eu gostaria de saber, então quer dizer que o único reforço que o Corinthians vai trazer, a semana que vem, e encerrando esse primeiro semestre, é o Bruno Henrique. Não o único, né? Já vieram outros. Digo, fechando. Sim, para fechar esse momento, para fechar o nosso plantel para o primeiro semestre, é a vinda do Bruno Henrique. Claro, nada impede que amanhã, oportunamente, apareça alguma coisa interessante que seja bom para o Corinthians, e o Corinthians tenha capacidade para isso, o Corinthians venha firmar um novo compromisso e trazer algum outro jogador, algum outro reforço. Mas viu, Ronaldo, é o seguinte, porque o Corinthians se dá bem quando ele investe em revelações. Eu tenho essa observação para fazer. Isso aí é uma coisa que é clássica no Corinthians, né? Eu tenho essa observação para fazer e é o que nós pretendemos retomar a partir de agora. O Edu Gaspar continua no departamento como gerente de futebol e nós temos a entrada do Alessandro como coordenador técnico. Ele já fez 4 observações junto com o professor Mano Menezes de atletas que jogaram, disputaram a Copinha, que vão subir para o futebol profissional do Corinthians a partir de amanhã. Quais são eles? O lateral esquerdo, o Arana, o primeiro volante, Fabiano, o Zé Paulo e o zagueiro Pedro que jogou pela esquerda, né? Isso, o branco. Jogou pela esquerda. Guilherme. Não o Zang, o outro. Porque não jogou a final, inclusive. Não, ele jogou na final. Jogou? Quem não jogou foi o Zang. Então esses 4 a partir de amanhã... O Malcom ainda é novinho, né? Não dá. Na opinião da comissão técnica, do Mano, do Edu, ainda é muito cedo. Se tem subir, 16 anos, com né? 16 anos, talvez você pode queimar uma etapa. Claro. Então esperar mais um 16 ano. anos aquele negão? Só 16 anos. Vai ser gato. Não é possível. Como é que é gato? É um baita do negão. Como é que é gato? 16 anos. Tá louco? Não, o Malcom não. Pô, como que não? O cara que fez o gol. O Malcom tem 16 anos. Não, o tem grandão 16 é o Brian. anos. O grandão é o Brian. É, O tá Brian bem. também é novo. Tá confundindo com o Mas o Brian. Brian também é novo. Me assustei, pô. O cara é um gigante. O Brian Quando tem tiver 15. 22 anos, ele vai ter que tamanho? 2 metros? O Brian tem 15, o Brian. Bom, o Brian tem 15. Então, mas eu acho, né, Flávio, que independente disso, né, o Corinthians tem um belo elenco, né? Tem sim. O Corinthians é um elenco que parou o Alessandro, parou um outro jogador que saiu. Tem jogadores, eu acho que com o tempo aí, as próximas rodadas, não, Vanderlei, mas é verdade. Não, eu tô rindo, sabe é uma por quê? equipe. Porque entra ano, sai ano, é sempre o mesmo discurso, né? Está começando, estamos tentando encaixar. Não, mas só concluindo, Estevam, como se tivesse mudado 11 jogadores na equipe. São caras novos que nem conheciam o Parque São Jorge. Eu estou me referindo ao Parque São Jorge, mas você inclui aí Morumbi, Palestra, Vila Belmiro. Então, chegaram gente, estacionou uma van, eles desembarcaram e agora vão começar a tatear. Não é assim, gente.
Quer dizer, é um pouco de discurso vazio na minha maneira de ver, entendeu? Quer dizer, os jogadores importantes estão patinando e faz tempo. A missão do professor Mano Menezes, eu vou repetir aqui, é fazer o Pato jogar. O Corinthians gastou um dinheirão. Então, Ronaldo, é um jogador vendável, a ideia é viável de se recuperar, que é um jogador conhecido no mundo inteiro, ou seja, teoricamente é um jogador que poderia ser vendável. Qual é a ideia? Vender, colocar de novo no mercado, recuperar, dá para recuperar? O que você pensa disso? O Pato é um grande jogador, o Pato é inquestionável a qualidade técnica dele, é inquestionável o jogador que ele foi lá fora, que ele tentou começar a jogar no Corinthians e não conseguiu. Ele voltou da Europa, depois de um histórico de lesões, um histórico problemático, conseguiu se readaptar ao calendário brasileiro, ao futebol brasileiro. Agora cabe a ele, sim, demonstrar dentro de campo. É um patrimônio que faz parte do Corinthians, nós investimos muito nele, esperamos o retorno dele. E aí, seguindo meio que o Vanderlei falou, não é que a missão do Mano Menezes é só fazer o Pato jogar, é fazer o time do Corinthians como um todo jogar, incluindo, obviamente, Pato. Nós fechamos um ciclo vitorioso de 3 anos de vitórias. Nós somos campeão brasileiro, Libertadores, Mundial, Recopa, Paulista. Esse ciclo acabou. O objetivo agora é o quê? Começar um novo ciclo, dentro da mesma filosofia de trabalho, valorizando todos os atletas, valorizando os profissionais do departamento de futebol. Esse é o objetivo. Fala, Vanderlei. Eu acho o seguinte, eu acho que quem assina o cheque tem uma enorme responsabilidade. Mesmo num clube de futebol, quando o dinheiro não é dele. Porque nós estamos vendo, a história mostra, alguns dirigentes enterram os clubes, detonam financeiramente, vão para casa e não acontece absolutamente nada. Se fizer isso na sua empresa, quebra a empresa e vira um salseiro. Então, na medida em que alguém assina para comprar o Pato, tem uma enorme responsabilidade, desde o tempo do Andrés, enorme responsabilidade. O cara fica acendendo vela todo dia para o jogador emplacar. Porque é um mico, é um pepino, é enorme, vai ser cobrado a vida inteira. Não publicamente, porque eles escolhem palavras, e é correta a postura do dirigente. Mas nos bastidores, nego cobra. Você gastou 40 milhões e o cara joga menos do que o Nogueirinha. Isso é dito ou não é verdade? Isso é uma verdade. Então, muito por isso que eu disse que a prioridade do professor Mano Menezes é fazer o Pato jogar. Claro que fazer o Pato jogar é uma coisa inerente, o Corinthians também tem que jogar, o time todo, obviamente. Mas o grande pepino é o Pato. E o Pato seria, na minha opinião, analisando hoje, excepcionalmente um grande tenista, esporte individual. Grande tenista. Muito bem, Vanderlei, concordo. Eu ia entrar em cima de você. O Nadal que se cuide, porque se o Pato for pro tênis, o Nadal tá morto. Individualista demais. Então, esse é o problema do Pato. Vai jogar sozinho. O Pato precisa pensar aquilo que o professor... Ele é fominha, ele não passa a bola, ele não olha do lado. O professor Mano Menezes falou agora, há instantes aqui... Não serve para jogar no Corinthians. Ele disse o seguinte, tem que colocar toda a sua qualidade técnica a favor do time. Sim. É verdade, disse exato, tá certo o professor Mano Menezes. Mas ele vai perguntar para você, o Pato, que time? Ele não sabe que tá no recuando um pouquinho no tempo. Calma, vocês são muito... Calma. E recuando um pouquinho no tempo, com outras palavras, o professor Tite falou a mesma coisa. Eu estou citando 2 grandes técnicos. Só que o Mano chegou agora, hein, gente? Calma. Ok? Então, o Mano chegou agora e já disse isso. Tem que colocar a condição técnica a favor. O Mano já sentiu o pulso. O Pato tem categoria, tem classe, é um jogador que pode realmente fazer muito bem para o Corinthians, mas ele precisa pensar no time e no Corinthians. E não nele. Ele só está pensando... não só nele. Ele está pensando que está jogando no esporte individual. Não é. Tênis não é esse negócio. Futebol é equipe. Se ele pensar assim, ele pode ser útil ao Corinthians. Vôlei, basquete, meu querido tudo equipe. Mazinho, você joga com a camisa do Palmeiras, esse livro aqui que está na minha mão, uma das coisas que mais me orgulha, esse livro eu escrevi com mais 2 amigos, a Adriana e o Norian. Sabe quem é esse rapaz aqui? Djalma Santos. Djalma Santos foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro.
Um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, consequentemente, o lateral direito maravilhoso. Demorou, o livro está aqui. Em breve a gente vai dar um toque, porque eu falei muito desse livro aqui. Todos os direitos de venda desse livro serão da família do Djalma Santos. Portanto, a Laura, a filha do Djalma, está providenciando como é que a coisa vai funcionar e a gente divulga em breve aqui como é que vai ser a venda do livro, que é toda para a família do Djalma Santos. Então, só para você saber que tem um livro de um palmeirense ilustre. Você já tinha ouvido falar de Djalma Santos, Mazinho? Campeão do mundo e tal, histórias maravilhosas. Sim, sim. Bacana. Já já a gente vai falar mais um pouquinho sobre o Palmeiras. Ô Flávio, parabéns pelo livro, né? Tá bonito, né? Esse livro aí, eu vou te contar uma coisa. Você falou para mim que esse livro estava sendo escrito com carinho. Você entrevistou o Djalma Santos. Várias vezes. Várias vezes. E você aos poucos ia me contando as histórias do Djalma. As histórias são legais. O Djalma morreu ano passado. Aí você ficou com medo que o livro nem saísse, na verdade? E o livro está aí agora. Então, esse é um testemunho dos maiores laterais direitos que eu vi jogar na minha vida, não só no Palmeiras, como na Portuguesa também. E ele foi um dos primeiros técnicos e jogadores ao mesmo tempo no Atlético Paranaense. Foi técnico, treinador e jogador. Ao Palácio de Buckingham. Ele morava num porão em 43 e 63 foi recebido pela Rainha Elizabeth no Palácio de Buckingham. Mais um detalhe, para quem quiser saber. Esse negócio do lateral pegar a bola com a mão e jogar lá dentro da área, isso aí, meu filho, quem eu vi fazer pela primeira vez? Mas isso era macete dele. Isso é só a historinha do Djalma Santos. O Djalma era malandro. Isso era a malandragem do Djalma que no livro a gente conta. Mas tá tudo bem. Ô Mazinho, o time tá se assentando rapidamente, hein? Hoje o segundo tempo foi muito legal. Aliás, tem jogado melhor no segundo tempo. Acho que hoje, graças a Deus, primeiro tempo, infelizmente, não conseguimos fazer um bom primeiro tempo, mas o time estava bem e no segundo, graças a Deus, encaixou ali, voltou mais ligado e conseguimos a vitória, que é importante. Quanto o Linense também foi assim. O primeiro tempo não foi tão bem, o segundo tempo foi melhor. O que está acontecendo naquele vestiário que vocês melhoram no intervalo? Não sei, acho que entra mais ligado, com mais vontade. Porque no segundo tempo nós não estávamos jogando mal. Infelizmente não conseguimos jogar bem igual no segundo, mas quando volta do intervalo o time volta mais ligado, volta com mais vontade para conseguir a vitória. Estevão, já que ele foi teu jogador, qual é o forte do Mazinho? O Mazinho tem, como se diz, o Mazinho tem várias qualidades, né, Flávio? Ele é um jogador que tem habilidade, tem força, tem o drible, tem um arremate muito importante de fora da grande área e uma grande característica que nós falávamos aqui antes, né? Ele é um meio atacante, joga de ponta esquerda aberto, joga flutuando, né? E pode ser usado. Eu usei em alguns jogos durante o transcorrer da partida, né? Eu botava ele um pouco mais para trás como segundo volante, porque ele tem um poder de marcação muito forte. Eu acho, aliás, que é o grande quesito dessa equipe do Palmeiras. O Palmeiras, nessa formatação do elenco, da equipe, eles estão sendo muito felizes. Enquanto as outras equipes, os outros clubes, pelo menos o que eu vejo de longe, estão se preocupando com grandes nomes, com jogadores da Itália, ou do Uruguai, ou da Colômbia, certo? O Palmeiras está recorrendo aqui com jogadores, certo? Com jogadores jovens e com um perfil importante, um perfil de habilidade, certo? O perfil de força, de velocidade. Por isso até, e o Chico foi muito feliz no começo, o Palmeiras tem goleado, e você frisou uma coisa importante, o Palmeiras cresce no segundo tempo, por quê? Porque é uma equipe leve. Então quando o jogo começa, tem um declínio físico, o Palmeiras é um time leve, um time rápido, um time veloz. Eu acho que essa grande sacada, e olhe lá, se essa equipe, ou se esse elenco acertar, e se o Gilson acertar a mão, o Palmeiras pode ser favorito ao título, porque é uma equipe com muita força e muita habilidade. Flávio, hoje eu fiquei de olho nos dois jogos, né? No São Paulo e no Palmeiras. E eu percebi uma coisa no Palmeiras que é muito importante. Uma coisa que o Sócrates ensinava para o Casagrande. O Casagrande, lógico, não chegava nem aos pés do Sócrates, mas formaram uma bela de uma dupla. Porque o Sócrates falava, ô menino, vem aqui. Quando eu tô com a bola, você procura o espaço vazio. Não importa para onde. Se é para a esquerda, se é para a direita, se é lá no meio. Onde tiver vazio, você ocupa o espaço que eu te acho. Fica sossegado que a bola chega em você. E foi assim que nasceu uma das mais bonitas duplas que já jogou no Corinthians, Sócrates e Casagrande. Porque o Casagrande sabia que o Sócrates achava ele. Então ele se enfiava
onde não estava, onde não tinha ninguém. E hoje eu fiquei prestando atenção, lembrei disso do Sócrates, que contou esse segredo para nós tomando uma com a gente, que é o que o Sócrates gostava de fazer. Já morreu, que Deus o tenha, mas a gente tomava legal. E ele falou, pô, era assim, é assim, fica no espaço vazio, não fica marcado. Você não pode jogar, você não tem que ficar no lugar onde tem 5 caras, vai ficar no lugar onde não tem ninguém. É a movimentação. É a movimentação. A famosa movimentação. E o Palmeiras tá me surpreendeu. E está aí o Estevão, que é fazendo treinador. muito bem. Obrigado, Estevão. Jogadores, aquilo que eu falei um pouquinho antes. Tem jogadores sempre 2 de habilidade livres, meu. e de velocidade. Tem sempre 2 livres. Sempre 2 livres. Tô certo ou errado, Mazinho? Tá certo. Tem sempre 2 livres. Ó, se olhar os gols aí, você pode ver. Gol por gol. O Valdívia recebeu livre e fez o gol. Ó, pode reparar, não estou inventando nada. Se você fizer um triângulozinho ali no Valdívia... O atacante do Sorocaba recebeu livre também. Não, recebeu livre. Mas aí ele... Aí foi de marcação. Olha aí, Flávio, que eu estou dizendo, ó. O Valdívia no vazio. Olha aí. Agora o Palmeiras faz mais um gol. Olha aí. Recebeu no vazio. Deu um corte no back, aí foi mais talento do Leandro que qualquer outra coisa, né? Que o certo seria ele tocar aqui para quem está entrando na esquerda. Ó, outro lance. Repara bem, ó. Ele levanta a cabeça e passa para um cara que está chegando de trás, no vazio. É assim que o Palmeiras tem jogado. E é assim que sai gol, pô. Você vê que esse gol antes aí tem 3 jogadores. Olha, agora tem 5 jogadores na área. Esse gol aí foi típico gol do Palmeiras, do Gilson Kleina. Os caras descem 3, 4 e sempre 2 ficam livres. É lógico, quem recebe a bola, está com liberdade, vai pro gol e faz. Agora, esse primeiro gol aí foi falha da zaga do Palmeiras. Tem dado tempo de treinar bastante, Mazinho? Agora não, agora tá descansando mais um pouco. Treina mais leve agora. Porque jogo quinta e domingo aí não tá tendo muita oportunidade de treinar assim, físico, essas coisas. É mais bola parada mesmo. Sabe? Isso aí é entrosamento um pouco do ano passado, embora você não tivesse no time. Eu acho que sim. Agora cheguei agora, né? Tá entrosando junto com os caras que tá novo aqui, mas tá tranquilo, graças a Deus. Conheci a maioria dos que estavam aqui. Onde você estava jogando? Tava pro Japão. E aí, que tal jogar lá? É bom. Fiz uma temporada boa lá, graças a Deus. O time lá subiu também, tava na segunda. Qual era o teu time? É Viseu Kobe. Kobe. Subiu também lá. Kobe é legal? É legal. Cidade boa pra morar, tranquilo. Quanto tempo você ficou? Longe, né? Fiquei 1 ano fora. Mas é melhor que Itápolis ou não? Ah, é, né? Itápolis era o rei lá, viu, Flávio? Godoy, e o Mazinho com a gente. E o que acrescentou para você, Mazinho, tecnicamente ou com experiência de vida, o que acrescentou para você para poder colocar em prática hoje, ou já está colocando em prática hoje, essa tua passagem pelo futebol japonês? Acho que a maturidade dentro de campo. Acho que lá no Japão, graças a Deus eu fui bem, tive bastante participação em gol, acho que fiz 10 gols lá. Acho que a maturidade, dentro de campo, lá chutei mais na bola também, chutei mais pro gol, que expedia bastante, driblei também bastante. Acho que dentro de campo a experiência de vida. E a disciplina deles, né? O negócio é bem rico. Muito, é um negócio muito legal. Muita organização. E organização, né? Um pouquinho. Não, apesar que nós estamos aqui no futebol paulista. O time vai sair no trem das 12h14h30. Sai às 12h14, é isso? É isso aí. É bem organizado. É impressionante. Tinha terremoto lá? É igualzinho eu aqui, peguei né? 2 lá. Igualzinho aqui no metrô. Então, era isso que eu ia perguntar. Quase como é morri que do foi? coração. Você viveu Nossa Senhora. problemas climáticos lá, No outro né, dia que eu a já gente tava não querendo vive vir aqui. embora já. Oi? Depois que eu senti o terremoto, no outro dia eu já tava querendo vir embora. Você pegou o terremoto? Onde é que você estava quando deu o terremoto? Tava em casa, dormindo, 5 e pouco da madrugada. E aí? Você acordou? Eu uma vez peguei o terremoto doido, dormindo, achei que não era terremoto, pô. Era sonho, né? Não, porque você falou, isso aqui não existe. Você percebeu logo que era terremoto? Percebi. E o que você fez? Aí eu saí pra fora do apartamento. Só eu, só Tava no madrugada. prédio, Tava sozinho? Tava sozinho? Tava Pelo só... menos não cai nada na Porque cabeça. os japoneses já é acostumado, né? Então eles ficou dormindo, mas agora eu nunca tinha pegado, saiu. Você gritou, fez escândalo? Não, gritar não gritei não. Só de pijama, no meio da rua. Só de shorts, né? Só de short. Sem camisa. Sozinho no Que apartamento. andar você tava? Ah, tava no
Desci rapidão a escada. Que velocidade, hein? Quase morri. Foi o maior treino de velocidade. Saiu na rua, estava sozinho, você Sozinho. sozinho. De madrugada. É normal isso, então, É porque tem nível de tremor. Lá dá né? direto, lá. Só que lá na onde eu morei deu 2 vezes só, o ano inteiro. Mas tem uma cidade lá que dá quase todo dia. Aí já é acostumado. No outro dia ele ficou matando de sarro. E quem fazia a tua comida lá? Minha mãe ficou lá bastante, minha mãe e meu pai ficou bastante tempo lá. Nós comprava pela internet mesmo, comida brasileira, aí já era. Mas você comia comida japonesa também? Não. Sushi, sashimi? Pô, mas aqui os caras Sério? comem comida japonesa, você não comia lá? Comi nada, hein? Só brasileiro mesmo, tá bom. Nunca ninguém pediu para você fazer um treinamento para como se comportar na hora do terremoto? Lá eles não chegou a passar por isso. Só falou que tinha que entrar debaixo da mesa. Isso. Mas eu vou lembrar entrar Sabe por quê? debaixo da Porque mesa uma dessa. eles ensinam nas escolas. Ensinam. As crianças têm que desocupar inteiramente a escola, Flávio, em 20 segundos. E eles fazem treinamentos com o cronômetro na mão. Faz. Diretor da escola. Por isso, Deu tremor, 20 segundos, tem que sair a escola inteira e vai para o centro da rua. É por isso que eu estou dizendo, que eles ensaiam isso. Isso falou só para Por isso entrar que o debaixo da time mesa só, né? O meu terremoto foi um vexame, que foi durante a Copa, em São Francisco. Não vou citar nome, nós estávamos com os amigos, que gostam do goró e tal, não sei o quê. E eu como não bebo, eu fui dormir, os caras ficaram lá. Aí eu tô lá no hotel, aquilo começa a chacoalhar, virar, eu falei, caramba, né? Medroso, covarde, que só praga. Bom, tá bom, no dia seguinte eu desço, os caras são lá, eu olhei para um deles e falei, pô, você viu o terremoto ontem? O cara falou assim, deu terremoto? Se deu. Pô, você não percebeu? Ele falou, pode falar a verdade. Eu tava com fulano e eu vi chacoalhar tudo e tal, mas eu não falei nada que eu achei que eu tinha bebido demais. Aí eu perguntei o ponto, o cara a mesma coisa. Eles ficaram conversando no terremoto para não passar recibo que tinha tomado todas. Os caras acharam que estavam. Mas, Flávio, ele falou de Kobe e a cidade que ele ficou tem uma experiência muito triste com o terremoto. Há uns anos atrás, o que aconteceu? Por causa de um terremoto, um cano desse gasoduto estourou e bem em cima tinham casas de madeira em cima desse oleoduto. Esse oleoduto explodiu, foram 6.500 mortes. Nossa Senhora. Foi um desastre. Não é à toa que ele estava assustado também. Exatamente. Né? Por isso que lá em Kobe, os caras já sabem até o grau de intensidade. Os prédios são construídos para não desabarem nos terremotos, tem amortecedor embaixo. Quer dizer, e os oleodutos, os gasodutos, passam todos por fora da cidade agora, depois dessa bobagem que fizeram lá. Por causa dos terremotos. Agora que você sabe disso, aí que você não vai mesmo para a Copa de jeito nenhum. Mas acho que essa volta agora para o Palmeiras do Mazinho foi muito importante. Né? Pelo menos de longe, a gente acompanhando, eu sinto ele com mais personalidade, né, Mazinho? Mais seguro, né? Do que, mais até seguro. pela chegada que veio de um time do interior, né? Parece que você está bem, continua assim. Obrigado. E agora vai lidar bem com pressão, que é uma maravilha. Depois do terremoto, terremoto.